Muito bom dia, amados amigos, amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos com essa oportunidade abençoada de continuarmos a estudar o Evangelho do Mestre. Elevemos o nosso pensamento. Jesus, aqui estamos todos nós e rogamos o teu amparo para que tanto eu quanto a Carol possamos ser os medianeiros da vontade maior e possamos levar aos corações reflexões que balsamizem, fortaleçam e principalmente, Mestre querido Jesus, encham a todos nós de esperança. Esperança para continuar, para seguir em frente, a progressividade da esperança, da tomada de consciência de que estamos todos nós destinados ao amor. Sê conosco, Mestre querido, para que dia a dia, a todo momento, consigamos, neste trabalho contínuo, consigamos vencer os maus pensamentos, os maus sentimentos que ainda insistem em habitar o nosso íntimo. Sê conosco, Mestre querido, e que hoje consigamos, todos nós juntos nessa sintonia de amor, consigamos plantar mais uma semente de entendimento, fortalecendo a nossa razão, fortalecendo a nossa vontade, para seguir sempre em frente. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 12, ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos conversar sobre a vingança. É uma mensagem do espírito Jules Olivier, que foi ditada em Paris em 1862. É o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sob os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que a podem ainda inspirar. É muito forte essa mensagem porque é trazido para nós que a vingança é uma conexão profunda com a animalidade inferior. Nós ainda tentamos fazer uma barganha, dizendo que como vamos deixar o mal perseverar dessa maneira, precisamos fazer justiça com as próprias mãos, como as coisas ficarão assim. Mas tudo isso é falta de fé da nossa parte, porque nós ainda achamos que o mal que é feito não tem consequência se ninguém o vir. Aqueles que ainda estão na vibração do materialismo acham que se eu fizer algo de errado e não tiver testemunhas e os poderes públicos instituídos não conseguirem alcançar o mal que eu fiz, eu vou ficar impune. Mas não é assim que funciona. Porque nós somos espíritos. E tudo que nós fazemos, não só em atitude, mas principalmente em pensamento e em sentimento, nós responderemos por isso. Mas nós não vamos responder para uma outra entidade, para um terceiro. Nós respondemos para nós mesmos. Nós já estamos conversando há um bom tempo sobre essa questão. Nós estamos buscando fortalecer o nosso entendimento para que a gente consiga sentir a lei dentro de nós
e consigamos entender de uma vez por todas e nos converter de que todas as vezes que eu contrario as leis divinas, é como se eu pegasse uma faca e me autoferisse. Eu vou causar desarranjos energéticos profundos na minha malha perispirítica. Não importa se tem alguém vendo ou não. Não interessa se tem testemunhas ou não. Não interessa se alguém vai visualizar isso ou não, porque isso já está registrado na minha memória e no meu perispírito. Essas marcas vão ficar presentes nas minhas telas mentais, no meu registro perispiritual. Não há o que eu possa fazer. Então, todas as vezes que a gente enxerga um irmão fazendo coisas que contrariam as leis divinas, com posturas, pensamentos e sentimentos totalmente inadequados, na verdade, nós deveríamos vibrar compaixão, amor, piedade, indulgência, porque nós estamos olhando alguém que está se automutilando e que vai colher consequências atrozes, muito difíceis. Mas, pela nossa falta de fé, nós achamos ainda que nada está sendo feito e pensamos ainda com a gente mesmo, que é uma atitude animal, selvagem. E por que isso é caracterizado como selvagem? Porque o selvagem, o animal, ele não tem a razão desenvolvida, o racional. Então ele age sem pensar, age por instinto. Então todas as vezes que nós buscamos nos vingar, é como se nós retrocedêssemos ao tempo da animalidade. Nós vamos nos tornar um animal. É como se voluntariamente nós abríssemos mão de todo o raciocínio, de toda a inteligência, de toda a razão que nós temos instituída. É um processo doentio e é um processo de loucura total, porque é uma escolha voluntária, uma decisão de ser alguém que não pensa. E quando a gente fica repetindo isso, nós vamos atrair irmãos que querem vivenciar também essa mesma realidade. E aí nos abre um campo para a gente poder aprofundar um pouco mais e vivenciar essa proposta do professor Eurípides de olhar para dentro de nós mesmos, de maneira que nós consigamos trabalhar os nossos sentimentos, perceber aquilo que sentimos. É fundamental que a gente compreenda o seguinte: as nossas atitudes aqui no plano terrestre, elas não indicam o local para o qual iremos quando desencarnarmos, quando retornarmos para a vida do espírito, a vida real. Por quê? A vida do espírito, ela não tem essa proteção que o corpo de carne nos dá, que mesmo eu pensando e sentindo de maneira contrária à lei, eu ainda consigo frequentar um centro espírita, estar ao lado de pessoas boas, porque a matéria me protege. Mas no plano espiritual, em espírito, o local onde nós iremos não está vinculado ao fato de onde nós queremos ir. O local onde nós iremos está vinculado àquilo que nós sentimos. Não basta simplesmente eu dizer assim, eu quero entrar no nosso lar. É questão vibratória. Eu preciso estar com meus pensamentos e sentimentos alinhados na mesma frequência para estar naquele local. É uma questão vibratória.
Então, se nós nos mantivermos nessa vibração da vingança, dessa selvageria, que é esse movimento da justiça com as próprias mãos, o local para o qual o nosso espírito irá, seja ao desencarnar ou quando nós dormimos e nos desdobramos, é um ambiente de similitude energética. Não adianta nós fazermos uma oração antes de dormir e pedirmos para sermos levados para os trabalhos no centro ou para a colônia espiritual ao qual estamos vinculados, se eu ainda alimento pequenos pensamentos e sentimentos de ódio, de raiva, especialmente de vingança. Quando eu fico na minha mente estruturando situações e desejando que o outro responda pelo mal que ele fez. Enquanto eu estiver construindo esses raciocínios, não há o que possa ser feito. Mesmo que o nosso mentor espiritual queira nos levar para um lugar de luz, ele não consegue. Porque acima de tudo isso tem o livre-arbítrio. E se eu estou nessa sintonia, é para lá que eu vou. Vamos pensar nisso porque isso é muito significativo. Nós muitas vezes acordamos cansados, não temos um sono reparador, ficamos agitados, ansiosos durante o dia, porque ainda alimentamos pensamentos e sentimentos de vingança. No fundo, nós ainda nos comprazemos quando nós descobrimos que alguém que tenha nos caluniado, alguém que tenha nos prejudicado, está agora sofrendo. Não é raro a gente dizer coisas do tipo, bem feito, recebeu o que merece. Essa sintonia, ela é muito densa e a gente acaba colhendo o sofrimento para a gente mesmo, porque é importante fortalecer isso no nosso coração. Nós iremos para os ambientes espirituais que estejam em sintonia com aquilo que nós pensamos e que nós sentimos. Não basta simplesmente eu dizer, quero ir para a colônia. Não. Para conquistar um ambiente de paz, eu preciso transformar os meus sentimentos, as minhas emanações vibratórias. Dito tudo isso, eu queria que a gente passasse para uma outra questão. Imaginem que nós tenhamos alguém, uma pessoa bastante difícil, e essa pessoa está se afundando cada vez mais na lama. Ela está indo para locais horríveis, locais assim de uma vibração densa, locais que tenha a presença de espíritos extremamente duros. E do outro lado, existem espíritos extremamente doces que me amam, só querem o meu bem. E aí eu vou fazer uma pergunta, e eu penso até que eu imagino que todos nós vamos responder a segunda opção. Mas a gente vai refletir e vai ver que não é bem assim. E a pergunta é o seguinte: nós temos esses dois cenários. Um cenário tenebroso, as emanações mentais daqueles espíritos são tão densas que cria inclusive odores fétidos ao redor. É um ambiente dolorosíssimo, as imagens são horrendas. E do lado de cá, eu tenho um cenário de muito amor, de muita paz, de muita serenidade, de entes queridos que só querem me amar, só querem a minha companhia e querem fazer tudo para estar ao meu lado. Eu pergunto, nós vamos nos dirigir, primeira opção, para o ambiente tenebroso
ou segunda opção, para esse ambiente de paz e harmonia? Como eu disse, eu imagino que todos devem estar pensando que, logicamente, que nós vamos para a segunda opção, para o ambiente de paz e harmonia. Não tem nem o que discutir. Mas, por incrível que pareça, a gente, na maioria das vezes, segue para o outro lado. Porque quando alguém nos prejudica, seja nessa vida ou em outras, a gente começa a perseguir esse indivíduo. E onde ele vai, a gente vai atrás. Por mais que alguém chegue e fale comigo, deixa ele. Ele já é uma pessoa infeliz, já está sofrendo. Vem para cá. A gente não consegue. E a gente não consegue nas pequenas coisas. Nós sofremos uma contrariedade, uma injustiça no trabalho, eu retorno para casa, eu não sinto o amor do meu filho. Eu não sinto o amor daqueles que me cercam. O meu pensamento está fixo lá, na lama. E não há nada que se faça, que a família faça para trazer aquele indivíduo que ele queira voltar. Ele fica ruminando, pensando, maquinando maneiras de que justiça seja feita. Eu, quando tenho uma decepção profunda com um familiar ou uma pessoa muito próxima, e de repente estou no centro espírita com aqueles irmãos em espírito, aqueles irmãos de alma, eu não consigo me desconectar. Eu fico nessa obsessão de encarnado para encarnado. E não raro eu levo esses irmãos para a cama para dormir comigo. Porque na hora que eu coloco a cabeça no travesseiro, o pensamento está acelerado, conectado vibratoriamente, intensamente com aquele irmão. E, logicamente, ao dar abertura para essa sintonia, eu estou recebendo todas as emanações fluídicas, não só dele, mas como também de todos os obsessores que o acompanham. E eu trago isso para dentro do meu lar, trago para minha cama. Se eu estou casado, eu envolvo a minha esposa nessas vibrações, nesse fluido enegrecido. E aí, de repente, eu vou dizer que eu estou sentindo um cansaço, uma agitação, um desânimo, mas isso é algo que eu mesmo estou estruturando. Porque mesmo me chamando para o amor no centro, com os amigos, na família, eu prefiro manter meu pensamento fixo no mal. E aí a gente volta àquela mesma reflexão do início, que nós, no plano espiritual, não somos aquilo que nós fazemos, mas principalmente aquilo que sentimos e pensamos. Agora vamos juntos compreender. Se eu estou na sintonia de desejar que justiça seja feita a qualquer custo, de pensar o mal para o outro, por mais que a minha postura seja de fidalguia e boa educação e de sorrisos, mas o meu pensamento e o meu sentimento estão nessas frequências, ao desencarnar, para onde eu irei? Ao desdobrar após eu dormir, para onde eu irei? Quando eu fechar os olhos da matéria e o meu espírito estiver livre temporariamente do corpo durante a noite de sono, nós iremos sempre para o local onde os nossos pensamentos e sentimentos estão conectados vibratoriamente. E mesmo que os meus guias espirituais, os meus mentores, venham e me chamem em espírito para a colônia, para uma região de muita paz, eu vou negar o convite. É o que todos nós fazemos. Nós preferimos continuar descendo o buraco da lama na vingança. Essa é uma questão muito profunda para a gente refletir e abrir os nossos olhos.
para que nas pequenas coisas do dia a dia a gente tenha consciência para transformar isso. Todos nós somos espíritos em evolução e ainda temos esses rompantes de pensamentos negativos. O que precisamos fazer? Estarmos atentos àquilo que pensamos e sentimos, vigilantes, e sempre que percebermos que estamos entrando nessa sintonia, seja onde nós estivermos, no trabalho, no trânsito, em casa, seja onde for, vamos elevar o pensamento e pedir ajuda. Jesus, eu estou com muita raiva, estou sentindo muito ódio, eu estou nessa vibração de vingança porque eu estou desejando que fulano, ciclano, beltrano, que ele responda e se prejudique pelo mal que ele fez. Jesus, me ajuda a sair dessa sintonia. Por favor, que assim seja. Nós devemos buscar fazer esse exercício de prece a todo momento. Precisamos fazer esse exercício de estarmos em conexão constante com nós mesmos. Porque se nós continuarmos nessa vibração automática, sem a reflexão, sem nos conectar com aquilo que pensamos e sentimos, sem vigiar, nós também vamos mutilar o nosso perispírito. Porque todas as vezes que eu entro na sintonia da raiva, do ódio e principalmente da vingança, eu também estou pegando essa faca e causando um sulco profundo, um desarranjo energético na minha malha perispirítica. Vamos fazer essa oração, vamos nos conectar, vamos elevar o nosso pensamento e começar esse passo novo. Qualquer pensamento e qualquer sentimento nos causam danos, se eles forem contrários à lei. Comecemos com essa vigilância e com essa conexão constante com a espiritualidade maior, especialmente antes de dormir, para que a gente não crie ainda mais débitos e para que a gente ainda não traga mais dor para dentro do nosso lar, para aqueles que nos cercam e para nós mesmos. Vivenciemos o perdão, a indulgência e o amor. Fora da caridade não há salvação. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por nos ter trazido tantas orientações. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, nessa terra abençoada, que tanto nos traz em forma de luz, de bênçãos, de oportunidades. Nós te agradecemos, Senhor, por tanto que tens dado e nos amparado. Mas auxilia-nos, amado Jesus, a conseguirmos vencer o homem velho que teima em se fazer presente. Aspiramos, Senhor, a viver em mundos felizes e, ao mesmo tempo, fincamos raízes no mundo tão infeliz, qual seja da vingança, do desamor aos nossos irmãos. Mas Tu és o Mestre, ó Jesus, e aqui estamos a Te suplicar que nos auxilie a vivenciarmos o Teu Evangelho, a seguirmos as Tuas pegadas, para que assim a nossa terra tão amada venha a se transformar nesse plano de luz e de paz que almejamos viver.
Abençoa os nossos irmãos em sofrimentos atrozes em toda a terra. Abençoa, Senhor, a todos aqueles encarnados ou não, que se dedicam e se entregam para que possamos ter um mundo mais feliz. Que assim seja. Que assim seja.